E a Genial Investimentos e a consultoria Quest divulgaram uma pesquisa que traz a reação do mercado ao pacote de medidas anunciado na semana passada e a avaliação sobre o governo Lula. Fernando Nakagawa, vem pra cá que você é que será o portador das notícias sobre essa pesquisa. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Não é a minha opinião. Agora, antes de falar da pesquisa, essa frase, esse trechinho que a gente separou do ministro Fernando Haddad é interessantíssimo, porque, de fato, o que os economistas acham que vai acontecer lá nos Estados Unidos com, por exemplo, aumento de impostos, fechamento da economia, tem um efeito muito ruim para a economia, que era mais ou menos a linha do comércio exterior do governo anterior e que agora a gente está diante da possibilidade de um acordo livre de comércio com o Mercosul, que é exatamente o contrário do que defende Trump. É muito interessante, o ministro Fernando Haddad bate muito nessa tecla, ele tem um monte de aspectos que são criticados pelo mercado financeiro, mas nessa frente ele tem muita razão. O mercado financeiro avalia governos com pesos muito diferentes muitas vezes, Débora. Agora, sobre a pesquisa Quest, que foi divulgada mais cedo, entrevistaram 105 gestores, analistas, economistas de fundos de investimento em São Paulo e também no Rio de Janeiro ao longo dos últimos dias. E os resultados não chegam a surpreender muita gente, não, porque só confirmam o que a gente viu nos preços logo depois da divulgação do pacote fiscal na semana passada. A gente separou alguns números para entender a percepção do mercado sobre o governo. Então a gente começa com o grande número dessa pesquisa, que é a avaliação negativa de 90% do governo Lula entre esses 105 agentes de mercado. E, obviamente, a gente vê uma piora desse indicador, que estava lá em março perto de 60%, que achavam ruim, negativo. O governo agora já está em 90%. 7 acham regular e 3 consideram positivo. Guarda este número, 90% negativo. Na próxima tela a gente tem a avaliação do ministro da Fazenda. E olha como é diferente. O vermelhinho aqui, que é o negativo, é o índice, é o número que foi menos citado, 24%. Para 41% é positivo o desempenho do ministro da Fazenda e 35% consideram regular. Se você junta aqui, você tem quase 76% do mercado financeiro que julgam o desempenho de Haddad como ok, como razoável ou positivo, efetivamente. É exatamente o oposto do atribuído ao governo. Uma coisa é Fernando Haddad, outra coisa é o governo Lula como um todo. Na próxima tela, a gente começa a entender o que o mercado financeiro achou do pacote. As medidas apresentadas são nada satisfatórias para 58% dos ouvidos, pouco satisfatórias para 42%. Aqui é o pessoal do regular e zero. Ninguém disse que são muito satisfatórias. Na próxima tela, a gente fala sobre o nível de credibilidade das medidas. É muito parecido, 58 e 42. 58 diz que não tem nenhuma credibilidade tudo aquilo que foi anunciado. Qual que é o impacto disso para a economia? Na próxima tela, a gente tem a pergunta sobre como estamos indo. Para 96% dos ouvidos, a economia está indo na direção errada. E apenas 4%, era um número maior, perto de 20% em março, 4% entendem que a gente está indo para a direção correta. E aí, para terminar, nossa última tela, a gente tem a previsão lá para o futuro, para daqui a 12 meses, como estará a nossa economia. 88% entendem que ela vai piorar. E essa linha vermelha, do piorar, que agora está em 88%, na pesquisa anterior, em março, não era o item principal. O item principal era o amarelinho, que é ficar igual, índice agora que é atribuído por apenas 10% dos ouvidos. E só 2% desses gestores, economistas, acham que a economia brasileira vai melhorar nos próximos 12 meses. Agora, Débora, é interessante observar a reação, a primeira reação, quinta, sexta, segunda, e depois começa a aparecer, desde segunda-feira, você começa a ouvir aqui, a colar, alguns discursos um pouco mais, veja bem, sabe, aquele tom um pouco mais apaziguador. Eu acho que o símbolo dessa história foi ontem Luiz Carlos Trabuco, que é o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, é um nome muito importante do mercado financeiro, que avaliou ontem, num almoço com a imprensa, que o pacote
tem aspectos positivos, como, por exemplo, o BPC, a nova regra do BPC, as novas regras do BPC e do salário mínimo, e que, na avaliação dele, talvez haja um exagero do mercado financeiro na reação negativa, especialmente quando a gente olha para as cotações do dólar e dos juros futuros. Desde então, o dólar, por exemplo, parou de subir. Ontem ele caiu um bocadinho, hoje cai mais um pouquinho, continua na casa dos R$6. Mas você começa a ouvir aqui e acolá avaliações um pouco menos críticas e talvez um pouco mais construtivas a respeito do pacote anunciado, agora que a gente tem um pouco mais de detalhes sobre o que pensa e o que propõe aqui.